Pronto, começou a lenda aqui. Agora tá gravado, viu? Tá, então agora a gente vai iniciar a aulinha de hoje e continuar falando um pouquinho sobre porcentagem, né? A gente começou na aula passada, falar um pouquinho sobre porcentagem e hoje a gente continua um pouquinho, abordando um pouquinho mais esse conteúdo, né? Que, como eu falei na aula passada, é um conteúdo muito cobrado nos concursos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais dele, abordar um pouquinho mais ele, para que a gente domine, não deixe passar nenhuma questão de porcentagem. Certo? Na aula de terça, né, de terça-feira, eu falei que a porcentagem, né, de onde surge a porcentagem? Da ideia de se dividir algo em 100 partes e tomar parte daquilo ali. Então, está muito relacionado a frações, aquelas figurinhas das frações, né, que quando a gente começa a estudar frações, que a gente fala que frações tem uma parte de um todo. Então, está muito relacionado àquilo. E a gente vê as porcentagens muito no contexto econômico, financeiro. Então, porcentagem está muito relacionado a finanças, né? É um estudo econômico. É muito usado também em estudos estatísticos. E o que há de interessante aí na porcentagem? É que fica fácil de comparar determinadas coisas, tá? E a gente vai ver isso mais na frente em alguns problemas. Então, qual é a estratégia principal da porcentagem? É pegar um determinado grupo que a gente quer analisar, e aquele grupo é um grupo amplo, é um grupo grande, e a gente pega e resume aquele grupo a uma quantidade, né? A uma quantidade, que é quanto essa quantidade? A 100. Tudo se resume a um valor numérico, que é o 100. Aí, então, aquele meu grupo grande passa a ser representado pelo valor 100. E partes desse grupo, passa a ser representado por uma porcentagem, por uma parte de um grupo maior. Então, essa é mais ou menos a ideia de se usar porcentagem. É conseguir pensar de uma maneira mais visual, né? Pensar a matemática aqui, ou pensar uma quantidade, ou relacionar grupos de uma maneira mais visual. Certo? E quando a gente fala de porcentagens, vai aparecer muitas frações para a gente trabalhar. Então, a gente tem que saber trabalhar e conhecer essas frações, tá? Sempre que a gente tem uma fração em que aparece um denominador 100, a gente vai chamar ela de fração centesimal, tá? Aí eu coloquei alguns exemplos aqui de frações centesimais. São só frações que possuem um denominador 100. Quem é o denominador? Lembrando, né? Quem é o denominador? Número de baixo. Denominador. Tá? E o númerozinho de cima, como que a gente chama ele? Numerador. Certo? Aí essa fração aqui é uma fração centesimal, por quê? Porque tem um denominador 100. Essa outra fração também é centesimal, por quê? Porque tem um denominador 100. É uma fração centesimal, porque tem um denominador 100. Tá? Aí uma outra observaçãozinha. Além de porcentagem, a gente pode se referir, né, àquele símbolo ou a essa operação aqui, que é a porcentagem, por percentual, tá? Percentual. Ou ainda
percentual. Em algumas literaturas aparece percentual e outras percentual. Tá? As duas são corretas. Tanto percentual quanto percentual. Ok? Aí o que a gente tem aqui? Ó? 5%. 5%, eu posso representar isso daqui como 5%. Tá? Aí o que é importante que vocês percebam aqui? Ó? A relação entre esse 1%, ou o denominador 100, ou dividir por 100, isso aqui é igual a 1%. Tá? Ou seja, esse símbolo aqui, o significado dele literal é por 100. Tá? Aí a gente costuma falar por cento, né? Então, quando eu falo por cento, eu estou falando, na verdade, que é por 100. Um costume do matemático, por mais que pareça que não, por mais que pareça o contrário, o costume do matemático é sempre facilitar as coisas, sempre simplificar as coisas. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho 5 dividido por 100. Aí imagina o contexto, né? O cara lá trabalhando com operações numéricas, com finanças, e muito frequentemente o cara tem que fazer divisõezinhas por 100. Só que ele tem um trabalho enorme de ter que colocar a barrinha e o 100 no denominador. Aí o que esse cara decide fazer então? Ao invés de eu escrever barrinha e o 100 embaixo, eu vou inventar um símbolo que represente essa mesma coisa, tá? Então, ao invés de eu colocar a barrinha aqui, o que eu estou dizendo? Ao invés de eu colocar essa barrinha e escrever o 100 aqui embaixo toda vez, eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente usar um símbolo para representar isso. Tá aqui o símbolo, que representa o quê? Dividir por 100, tá? Então, esse meu símbolo de porcentagem é uma representação de um número ou de uma operação que é a divisão por 100. Deu para entender? Isso. Aí fica claro, né, que esse 25% pode ser representado, é a mesma coisa que eu escrever o 25 e no lugar dessa divisão por 100 eu colocar por cento, tá? Colocar o símbolo por cento. Esse 3,5 por 100, basta eu colocar o 3,5 e o por cento, tá? E o 50 por 100, basta eu colocar o 50 e por cento. Beleza? Então, o porcento é um símbolo que representa dividir por 100, que significa dividir por 100. Tudo bem? Aí eu falei na terça-feira o quê? Que é importante eu saber passar de uma coisa para outra, que eu tenho uma fração, eu vou transformar a fração em porcentagem. Aí eu tenho minha porcentagem, eu posso transformar minha porcentagem em fração, tá? Então tenho que saber fazer o caminho de ida e de volta, é importante. Se eu tenho aqui 36%, eu tenho que lembrar, eu tenho que olhar para esse 36% também com o 36%.
tá? É a mesma coisa, e dependendo do problema, vai ser conveniente eu usar o 36% ou ainda o 36%. É o problema que vai me dizer o que é melhor eu usar, tá? Aí aqui, ó, o que acontece? Eu tenho algumas frações, só que essas frações aqui não são as frações centesimais que eu tinha lá em cima. Mas eu gostaria muito que elas fossem. Eu gostaria muito que esse 30 por 200 aqui fosse, na verdade, alguma coisa por 100. Eu gostaria muito que esse 90 por 300 fosse, na verdade, alguma coisa por 100, tá? Então, aqui qual é o meu objetivo? É encontrar uma outra fração que a gente chamou, né, nas aulas anteriores de equivalente a essa aqui, uma fração equivalente, mas que tenha o denominador 100. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso encontrar uma outra fração, ou o que eu preciso fazer para encontrar uma outra fração com denominador 100 que seja equivalente a essa que eu tenho aqui? O que eu preciso fazer? Dividir em cima e embaixo por 2. Pronto. Vou dividir o numerador por 2 e o denominador por 2. Dividindo o numerador por 2, 30 por 2 dá 15. Tá? E 200 por 2 apareceu o carinha que eu queria, ó, o 100. Maravilha! Agora eu percebo que o meu 30 por 200 é, na verdade, 15 por 100. E 15 por 100 em porcentagem 15%. Perfeito? Você olha para essa outra fraçãozinha aqui agora. 90 por 300. 90 por 300, eu gostaria muito de ter um denominador 100 aqui. Como é que eu obtenho esse denominador 100? Preciso fazer o quê para que ele apareça? Dividir o numerador por 3 e o denominador por 3. Quando eu divido o numerador por 3, vai aparecer um 30 lá em cima. Quando eu divido o denominador por 3, vai aparecer o que aqui embaixo? Um 100. Tá? Agora, 30 dividido por 100 é simplesmente 30%. Certo? 75 dividido por 150. Agora, 75 dividido por 150, eu gostaria muito de ter o meu denominador 100 aqui embaixo. Mas ele não vai aparecer de uma forma tão fácil aqui, como apareceu nas outras. Vou precisar de uma estratégia aqui para chegar nesse meu 100, né? Eu vou precisar procurar um caminho aqui para chegar nesse meu denominador 100, tá? Precisa fazer uma manobrazinha para chegar no denominador 100. Aí o que eu posso fazer aqui? Tem um denominador aqui 150 embaixo. Lá em cima no numerador tem 75. Eu percebo que tanto o numerador
quanto o denominador são divisíveis por quanto? Bora lembrar agora dos critérios de divisibilidade. Divisível por? Por 5 e um outro, cara. 2,75, infelizmente não é, né? Só o 150. Bora lembrar dos critérios de divisibilidade? Será que é divisível por 3? Vocês estão lembrando do critério de divisibilidade? Quanto é que dá aqui? 7 mais 5? Tô colando aqui. Tu tá colando? A soma tem que ser divisível por 3. Pronto, exato. Eu tenho meu caderno aqui para consultar. Cassiano lembrou. Só puxar na memória aí. Tá tudo guardado. Então, ó, quando eu somo os algarismos, 7 mais 5, 7 mais 5 dá quanto? Dá 12. 12 é divisível por 3, ou seja, 75 dá para dividir por 3, beleza. E esse cara aqui, será que vai dar 1 mais 5 mais 0? 1 mais 5 mais 0 vai dar 6. Opa, dá para dividir por 6. Então, vou dividir o numerador por 6, não por 3, né? Vou dividir o numerador por 3 e o denominador também por 3. Aí, o que vai dar? Vamos ver. 75 por 3 vai dar quanto? 20. É 25? Isso, 25. 150 por 3 vai dar quanto? Pronto. 50. Tá aí. Agora, olha a fraçãozinha que apareceu aqui, que é equivalente a que eu tinha. 25 por 50. 25 por 50, o que eu posso fazer para melhorar essa fração, para aparecer o cenzinho que eu tanto queria no denominador agora? Multiplicar numerador e denominador por 2. Pronto. Agora, quando eu multiplico o numerador por 2 e denominador por 2, olha o que vai aparecer. Vai aparecer o 100zinho aqui no denominador, 5 vezes 2, 100, que eu queria. E lá em cima, no numerador, 25 vezes 2, 50. Ou seja, nosso 75 por 150. Fala aí, Theo. Eu poderia também subtrair 50 de cima e 50 de baixo. Não, isso aí não é possível. Não é possível? Não. Mas não mantém a igualdade também? Não mantém. Não? A fração, ela se mantém igual, ou o valor, né, da divisão da fração vai se manter igual se eu multiplicar e dividir ou dividir por o mesmo número em cima e embaixo. Agora, se eu somar e subtrair o mesmo número em cima e embaixo, não se mantém, ó. Tá aqui o próprio exemplo que a gente acabou de ver, né? 75 por 150. Quando eu tiro 50 de cima e de baixo,
olha o resultado que vai dar. 25 por 100. 25, que seria 25%. Mas 25% é diferente de 25 por 100, que é diferente de 25%. Esses dois aqui são iguais, né? Mas ambos são diferentes de 75 por 150. Tá? Olha o nosso resultado aqui final que vai dar. 50 por 100 é 50%. Esse é o resultado correto. 50% e não 25%. Entendeu? Sim, senhor. Pronto. Então, só para reforçar, não é possível manter o valor da fração, manter o resultado da fração retirando o mesmo valor em cima e embaixo. Ó. Por exemplo, se eu tento usar essa estratégia aqui e retirar 20 em cima, retirar 20 embaixo, o resultado no denominador apareceria um 100, lá em cima apareceria um 10. Ou seja, daria 10 por 100, que é 10%. Mas bora ver qual é o verdadeiro resultado. A gente chegou aqui fazendo da maneira incorreta em 10 por 100, seria 10%. Mas, como eu falei, é incorreto, né? Qual seria o resultado correto? Eu teria que fazer o quê aqui? Dividir por quem? Qual seria um valor interessante? Eu percebo que 30 é divisível por 3 e 120 também é divisível por 3. Então, vou fazer o quê? Simplificar a minha fração dividindo o numerador por 3 e o denominador por 3. Tá? 120 por 3, 120 por 3 vai dar quanto? Vai dar 40. 30 por 3 vai dar 10. Tá? Aí, ainda não consigo de imediato aqui o meu 100 que eu queria no denominador. Mas se eu cortar esses zerinhos aqui, ó, que eu poderia ter feito isso antes já. Se eu cortar esses zerinhos aqui, fico com 1/4. 1/4, para mim obter o meu denominador 100, eu preciso fazer o quê? Refletir e entender que 1/4 é 20%. É 20%? Eu posso? 25% viagem. É 25%. Eu posso pegar e multiplicar meu numerador por 25, meu denominador por 25. Eu poderia ter chegado nessa conclusão, né? Apenas percebendo que uma parte de 4 é, na verdade, 25 partes de 100. Tá? Então, multiplico o denominador por 25, o numerador por 25, o denominador por 25, eu vou ter, então, a fração que eu queria, que era uma fração com denominador 100. Uma vez o 25, 25. 4 vezes o 25, 100. 25 dividido por 100 é, na verdade, 25% e não 10%, como a gente tinha calculado anteriormente. Beleza?
E aí? Até aqui, como é que tá? Eu quero a opinião sincera de vocês aí. Como é que tá? Tem alguém aí minimamente perdido? Minimamente confuso? Hum? Entendendo tudo? E aí, o restante? Nath, Leile, se não tá bacana, a gente vai ter que ver mais uns exemplos aí para a gente poder avançar. Pronto, então bora ver mais uns exemplos aqui. Quando eu tenho um denominador 100, é simples a mudança para porcentagem, né? É fácil a mudança para porcentagem. Vou colocar uns exemplos aqui. Quando eu tenho um denominador 100, a mudança para porcentagem é simples, né? É fácil. Basta eu perceber que eu posso substituir isso aqui por um símbolo, que é esse aqui, ó. Então, eu vou escrever o meu 0,5 dividido por 100 como 0,5%, tá? Meu 125 dividido por 100, eu vou escrever simplesmente com 125%. Meu 8 dividido por 100 como simplesmente 8%, tá? Aí, qual vai ser o maior problema para a gente? Quando o denominador não for 100. Se ele for outro número, tá? Se ele for outro número e eu quiser um 100, como é que eu faço para aparecer esse 100? E aí tem vários casos, várias situações. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Se eu tiver, por exemplo, essa é uma situação. Outra situação.
Aí, algumas situações possíveis. Tem aqui 35 por 50. Aí, o que a gente estava fazendo? Eu estava buscando meu denominador 100. Estava buscando, tá tentando encontrar uma outra fração que me dê o mesmo resultado, mas que tenha um denominador 100. Como eu tenho um denominador aqui 50, para mim transformar esse meu 50 em 100, basta multiplicar ele por 2. Se eu fiz essa multiplicação por 2 no denominador, eu preciso fazer também no numerador, tá? Aí essa minha fração vai ser mudada, ou ainda eu vou encontrar uma outra fração que me dá o mesmo resultado, só que essa fração agora ela tem um denominador 100, ó. 50 vezes 2 vai dar 100, e 2 vezes 35 vai dar 70. Então eu encontrei o denominador que eu tanto buscava, que eu tanto queria, que era o 100. E agora que eu tenho um denominador 100, então eu posso dizer quanto é essa porcentagem. Essa porcentagem é de 30 ou de 70%. Tá? Aí aqui eu tenho 7 por 25. O que eu posso fazer para que eu encontre uma outra fração com o mesmo que tenha o mesmo resultado, mas com um denominador 100? O que eu preciso fazer com essa fração para encontrar uma outra que dê o mesmo resultado, mas que tenha um denominador 100? Bora lá, me diz. Diz, Graça. Pronto. Aí, vezes 4. Multiplicar por 4 o numerador e por 4 o denominador. Por que o 4? Porque 25 vezes 4 vai dar o 100 que eu queria no denominador. Lá em cima, 7 vezes 4, 28. Ou seja, esse meu 7 por 25 é 28%. Certo? Um outro caso aí, agora eu tenho um caso em que o denominador não é mais menor que 100, é maior que 100. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu preciso então simplificar a fração. Se antes eu estava encontrando uma outra fração que tivesse denominador 100, agora eu vou precisar primeiro simplificar essa fração. Tá? Então vou fazer o que aqui? Vou dividir numerador e denominador por 25. Ó, 50 por 25. 50 por 25 dá quanto? Dá 2. 125 por 25 dá quanto? Dá 5. Pronto. E agora? Eu encontrei então que o meu 50 por 125 é, na verdade, ou pode ser representado como 2/5. Como é que eu faço para esse meu 2/5 virar o meu tão sonhado alguma coisa por 100? Tem que fazer o que com esse numerador e com o denominador? Ah, não, aqui não é quintos, é 25, né? A Nath me deu a... Ah, não, é 5, é 5, é 5.
É que eu, na verdade, queria. Tá desmerecendo aí, né? Eu queria um 25 aqui no denominador. Era pra mim ter dividida por 5 aqui, ó. Vai embora, já botei o 25. Tá, bora lá. Então, como é que eu faço para esse meu denominador 5? No lugar do meu denominador 5, aparecer um denominador 100. Vai ter que multiplicar por 20, numerador e denominador. Pronto, por 20, numerador e denominador. 2 vezes 20, 40. 5 vezes 20, 100. Tá? Aí, o que acontece, né? O que a gente faz muitas vezes? Principalmente quando a gente tem acesso a uma calculadora. O que a gente faz? Eu tenho aqui, ó, qual seria uma alternativa, né? Se eu não quero ficar fazendo essas manipulações com frações, aqui deu 40%, né? Nem falei o resultado final. 40%. Tá, eu não quero ficar fazendo essas manipulações. Qual a alternativa que eu tenho? A alternativa que tu tem é pegar o 35 e dividir por 50. Tá? Dividir por 50. 35 dividido por 50, aí é uma divisãozinha daquelas que eu não consigo iniciar ela porque o meu dividendo é menor que o meu divisor. Então tem que fazer o quê? Colocar um zero no dividendo, colocar o 0, aqui no resultado, no quociente. Tá? Agora eu vou fazer minha divisão. Quantos 350 ou quantos 50 cabem no meu 350? 7. Pronto, 7. Então vou colocar o 7 aqui, tá? 7 vezes 50, 350. Subtrai, deu 0. Ou seja, a minha divisão de 35 por 50 está dando 0,7. Aí, nesse caso, o que eu preciso fazer? Eu tenho que transformar o meu valor decimal em porcentagem. 0,7 em porcentagem, isso equivale a quanto? É por isso que a gente tem que saber fazer o caminho de volta. Até aqui a gente fez o quê? Muito mais o caminho de ida, né? Pegar e essa porcentagem aqui, por exemplo, a gente estava era o que a gente estava fazendo muito na terça-feira, né? Dividir por 100, por exemplo. A vírgulazinha andava aqui para frente, para a esquerda, né? Então ia dar 0,7. Agora a gente tem que fazer o processo inverso. Pegar o 0,7 e transformar nisso aqui, ó. Aí, qual o processo? Eu posso simplesmente multiplicar esse valorzinho por 100 no final. Vou pegar o meu 0,7, multiplicar por 100. Quando eu multiplico isso por 100, vai dar 70. Só que quando eu multiplico por 100, eu tenho que colocar aqui, ó, o valor da porcentagem no final. Tá? Porque o que está acontecendo de fato aqui? Eu estou multiplicando por 100 e estou dividindo por 100. É isso que eu estou fazendo. Multiplicando e dividindo por 100. Quando eu multiplico o numerador por 100, aparece 70. Quando eu divido por 100, aparece a porcentagem. Entendeu? Por isso, quando a gente faz na calculadora lá, a gente pega e aparece o final decimal, a gente pega e multiplica por 100 e pronto, tem a porcentagem.
Então, é essa estratégia que a gente usa. Tá? Aí, bora ver os outros casos aqui, ó. Quando eu tinha 7 por 25. Novamente, eu não consigo fazer essa divisão, porque o meu dividendo é menor. Vou colocar, então, um zero aqui. Vou colocar um zero aqui e vou colocar 0, aqui, ó. Certo? Agora, quantos 25 cabem no meu 70? Eu tenho que me perguntar. Quantos 25 cabem no meu 70? Cabem... Quantos? É só 2? Pronto, só 2. Se eu pegar 3, já vai dar 75, né? Já passou. Então, só 2. 2 vezes 5, 2 vezes 25, 50. 70 menos 50, 20. E agora? Eu tenho que descer, né? Como eu já estou aqui nas casinhas decimais, basta que eu desça os decimais que ainda restam ali no número. O zero que tem lá, ó, em cima. Os infinitos zeros que tem lá depois da vírgula. Quantos eu quiser descer, eu posso descer. 200, ó. 200. Quantos 25 cabem no 200 agora? Exatamente 8. Então, 8 vezes 25 vai dar 200. 200 menos 200, 0. E o meu resultado, então, o meu quociente, 0,28. 0,28 equivale a 28%. Tá? O que é o 28%? É o 28 multiplicado por 100 e por cento é dividido por 100. Beleza? Bora ver o último casozinho aqui. 50 por 125. Aí aqui, novamente, eu tenho que colocar um zero aqui e um 0, aí eu posso começar a minha divisão. Agora, quantos 125 cabem no meu 500? Acho que são 4. Exatamente. 4. 4 vezes 125 vai dar exatamente 500. 500 menos 500, 0. Então, 0,4 é exatamente 40%. Não 4%, 40%. Certo? Aí a gente volta para lá. Então, agora a gente tem um exercíciozinho aqui. Bora ver se a gente dá conta de fazer esse exercício. Apenas com isso, né? Com essa ferramentazinha que a gente acabou de adquirir.
sem medo, coragem. Bate de cara com uma questão dessa aqui, bate no peito, dedo na cara dela, fazer igual a Grazi. Não recua, não. Tá? Aí olha a questãozinha. Uma pesquisa levantou as cores de cabelo de 1.200 pessoas. Os resultados obtidos são mostrados no diagrama a seguir. Tá? Então aí tem um diagramazinho, é esse aqui o diagrama. A gente costuma chamar isso daqui de gráfico de pizza. Já pedi uma aqui. Aí, cada setor, né, cada fatia dessa daqui representa uma parte do total, tá? Então, aqui, essa regiãozinha aqui, ó, essa regiãozinha aqui representa a parte de pessoas, dessas 1.200 pessoas, que tem cabelo castanho. Essa partezinha aqui representa a quantidade de pessoas, ou a parte dessas pessoas, dessas 1.200 pessoas, que tem cabelo loiro. Aí quando a gente olha para essa partezinha menor, pequena, essa parte pequena representa a quantidade de pessoas, ou as pessoas dessas 1.200 pessoas que têm o cabelo ruivo. Tá? Aí, o que eu quero aqui? Eu quero saber quantas pessoas têm o cabelo castanho. A única informação dada no enunciado foi que 1.200 pessoas participaram dessa pesquisa, tá? As outras informações estão no diagrama. O teu tá afobado aí. As outras informações, ó, estão aqui no diagrama, tá? Mas no enunciado da questão, a única informação que tem é 1.200 pessoas. Aí como é que eu vou usar esses 1.200 pessoas? Eu vou usar com a porcentagem, tá? Eu quero saber quantos têm cabelo castanho. O enunciado me disse que 40% de 1.200 é a quantidade de pessoas que têm cabelo castanho. Ó. Tem cabelo castanho. O que significa? O que eu faço com essa informação, então? 40% de 1.200 tem cabelo castanho. Vou fazer o que, então? A gente viu na linha passada que quando aparece esse dia aqui, eu vou só fazer uma multiplicação. Então, vou fazer o quê? Vou pegar o meu 40%, que eu sei que é 40%, e vou multiplicar o meu 40% por 1.200. Tá? Aí a gente já pode ir montando mais estratégias para fazer essa continha. Sempre que eu tiver essas multiplicações em que aparecer um número 0 no finalzinho de um fator do numerador e também no denominador, eu posso cortar. Então, cortei aqui. Agora eu preciso fazer uma multiplicaçãozinha simples de 40 vezes 12. Tá? 40 vezes 12. Aí 40 vezes 12 é uma estratégia que eu vou dar para você já aqui. Ó. 12 é 10 mais 2. Tá? Aí basta eu fazer aqui o que a gente chama de distributivo. Eu vou pegar o 40 multiplicar por 10, 40 por 2. 40 por 10 vai dar 400. Mais 40 por 2, 80. Resultado,
480. E aí? Bateu com o gabarito do telho. Coincidência, né? Esse é o belo da matemática. Exatamente. Aí, caminhos diferentes, mesmo resultado. Exatamente. Outro dia quase eu choro dizendo isso para os alunos lá na sala. É lindo isso, né? Tu imaginar que tu pegou um caminho totalmente diferente, mas tu vai chegar no mesmo local do que o teu colega. Isso é um ensinamento para a vida. Parêntese para filosofia aqui do Jota. Mano, matemática é extraordinária. E só quem se arrisca, né? Merece viver o extraordinário. Exatamente. Então, bora lá. Quantos cabelo loiro? Agora eu quero saber quantas pessoas têm um cabelo loiro. Bora lá, Graça. Mete ficha aí. O processo é o mesmo, né? Para a gente chegar nesse resultado, o processo é o mesmo. Vou pegar a porcentagem de louros, que é 14, tá? Fazer o quê? Multiplicar por 1.200. (14% vezes 1.200). 14% é, na verdade, 14 por 100. Vou multiplicar por 1.200. Eu posso, então, aqui cortar os zerinhos, ó. 2 zerinhos do denominador com 2 zerinhos do numerador, tá? E só para ficar bem claro, não é porque eu já faço esse corte direto com o númerozinho que está lá do lado, não está nem aqui em cima, está lá do lado, né? Talvez tu se pergunte aí. Por quê? Porque aqui embaixo tem o denominador 1, isso daqui é uma fração também, com denominador 1, invisível, não aparece. Quando eu faço a multiplicação de frações, eu faço o quê? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Uma vez o 100, 100. Agora, o numerador tem uma multiplicação, um dos fatores tem 0, 0 no final, o denominador tem 0, 0 no final. Posso cortar então, tá? Aí eu só adianto esse processo. Faço de forma mais direta, sem precisar fazer esse passinho aqui. Agora aqui eu vou precisar fazer o quê? Vou precisar fazer a multiplicação de 14 por 12. Eu vou colocar aqui no cantinho para fazer a multiplicação de 14 por 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. Resultado, 8, 6, 1. 168. 168. Então, o resultado aqui da minha continha deu 168. 168 é o quê? 168 é o quê? A quantidade de cabelo loiros. Qual era mesmo? Loiros. Pronto. A quantidade de pessoas com cabelos loiros. Exatamente.
Quantas pessoas com cabelo ruivo? E agora? Processo não vai mudar nadinho. Quantas pessoas com cabelo ruivo? Qual era a porcentagem de cabelo ruivo? 6%. Vou fazer 6% vezes 1.200. Ele tá ligeiro, não tô esperando ninguém, não. Quer dar espaço pro concorrente, não. Vezes 1.200. Eu vou cortar os zerinhos. O zerinho do final, o outro zerinho do final. Eu vou precisar fazer apenas essa multiplicação. 6 vezes 12. 6 vezes 12 é igual a quanto? 6 vezes 12 é 72. Vou deixar isso pra Nath aí, o próximo. Agora, quantos de cabelo preto? E agora? Bora ver quem é que é o cara. Eu volto lá para cima. Cadê o cabelo preto daqui? Cadê a porcentagem? E aí? O que foi que aconteceu? Será que não veio no anunciado? Faltou essa informação? Será que foi erro de digitação na prova? Não precisava vir expresso. Será que eu boto recurso aqui? Não, né? O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que deduzir. Eu tenho que deduzir qual a porcentagem de pessoas com cabelo preto. E aí? Qual a porcentagem de pessoas com cabelo preto? Como é que eu vou deduzir isso? Como é que eu vou chegar nesse 40 aí, Lili? Explica pra gente. Pronto, aí a Nath resolveu o mistério, né? O que falta para 100%? Porque isso daqui, a pizza toda, né? Essa região toda aqui, totalmente preenchida, é 100%. 100% da quantidade de pessoas que participou da pesquisa. Aí ela está dividida em partes, 40%, 14% e 6%. Eu preciso descobrir o quê? Quanto falta para 100%. Então, vou só fazer uma continha aqui, que é simples. Ó. Antes de tudo, eu preciso fazer essa continha. 40% mais 14% mais 6%. Isso aqui vai dar quantos por cento? 14 mais 6. 14 mais 6 dá 20. 20%. 40% mais 20%. Isso aqui está dando 60%. Tá? 60%. 60%. Falta quanto para 100%? Posso fazer a continha. 100% menos 60%. Isso aqui é o quê? 40.
Ou seja, o que eu acabei de descobrir? Que a quantidade de pessoas de cabelos pretos é igual a 40%. Ou seja, a porcentagem de cabelos pretos é igual à porcentagem de cabelos castanhos. Pronto, tá aí uma sacada do trio. A gente já sabe a porcentagem de pessoas com cabelo, ou a gente já sabe que 40%, independente se é de cabelos pretos ou castanho, mas 40% de 1.200, a gente já viu que 40% de 1.200 deu 480. Era a continha que a gente teria que fazer novamente. Tá? Então, para esse último itemzinho, a resposta, a solução se resumiu em apenas determinar quantos por cento das pessoas tinham cabelo preto. Beleza? Tudo bem? Deu para entender o exercíciozinho? Aí, ó, as porcentagens, elas vão aparecer de várias maneiras para a gente em problemas. De várias, muitas formas de aparecer as porcentagens. Aí eu coloquei algumas maneiras que elas podem aparecer aqui. Como vai aparecer? Uma primeira maneira que pode aparecer é assim: tem um valor X, aí fala que esse valor X ele representa quantos por cento de um valor Y. Uma forma, tá? Uma perguntinha que vai aparecer lá. X representa quantos por cento de Y? Como é que eu vou calcular, então, essa porcentagem nesse caso? Para mim calcular a porcentagem nesse caso, basta eu pegar esse valor X e dividir pelo valor Y. Tá? Há um exemplo. 25 representa quanto por cento é quanto por cento de 125. Aí, para me descobrir quantos por cento esse 25 representa 125, basta eu fazer o quê? Pego o meu 25 e divido por 125. Pego a parte e divido pelo todo. Tá? Então, vou ter que aqui ou fazer a divisão ou fazer aquelas simplificações para aparecer o meu denominador 100. Tá? Eu prefiro fazer a simplificação. Vou dividir o numerador por 5, denominador por 5. Vou encontrar no numerador 5, no denominador 25. Agora basta que eu multiplique o numerador por 4, o denominador por 4. Vou encontrar como resultado, então, 5 vezes 4, 20. E no denominador, o 100 que eu gostaria de ter. E vou encontrar, então, como porcentagem, um resultado, 20%. Isso significa o quê? Significa que o 25 é 20% de 125. Tá? O 25 é 20% de 125. Pegou? Pegou a visão? Ó,
Por exemplo, a gente vai ali no centro, aí tá tendo uma promoção lá. Deixa eu ver um exemplo bacana. Bora ver, ainda naquele sentido lá. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, tenho um valor aqui que é 50, eu quero saber esse 50, ele é quantos por cento de 150, tá? Esse 50, ele é quantos por cento de 150? Para mim saber quanto que esse 50 representa, quantos por cento esse 50 representa, preciso fazer o quê? Preciso pegar o meu 50 e dividir por 150, tá? Aí, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Posso simplificar essa minha fração, cortar o zero com zero, vai ficar 5 sobre 15, divido o numerador por 5, denominador por 15, ou por 5 também, o resultado vai ser 1/3. Aqui eu não vou conseguir fazer aparecer o meu denominador 100, nem que eu queira, nem que eu tente, né? Não vai ter artifício para fazer aparecer o meu denominador 100. Então, o único recurso que eu vou ter aqui vai ser fazer a divisão. Tá? Ó, aí eu vou ter que fazer a divisão. Aí eu faço a divisão aqui, coloco um zerinho e vírgula, um zerinho aqui. 10 dividido por 3 dá 3. Quantos 3 cabe no 10? Só 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9 vai dar 1. Desço um dos zerinhos lá dos infinitos zeros que tem aqui. Quantos 3 cabem no 10? 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Desço outro zero. Ou seja, isso daqui vai dar o quê? 0,3333. Ou seja, meu 0,3333 é, na verdade, 33,33%. Valor aproximado. Tá? Então, meu 50 é 33,33% de 150. Tem vezes que não vai ser possível, né, eu fazer com que apareça o denominador 100. Tem vezes que é possível, tem outras que não. Quando não é possível, eu vou precisar fazer o quê? Fazer a divisão. Esse vai ser o caminho. Certo? Eu pego aqui 75. 75 é quantos por cento? É quantos por cento de 300, por exemplo? Aí eu vou precisar fazer o quê para me descobrir? Vou pegar 75 e dividir por 300. Tá? Aí aqui, talvez eu consiga simplificar, né? Talvez não, aqui dá para simplificar. Posso dividir o numerador por 3 e o denominador por 3.
dividindo o numerador por 3, o numerador vai dar 25. E no denominador por 3 vai dar 100. Resultado, então, 25%. Significa o quê? Que 75 é 25% de 300. Tá? Aí de que outras formas a porcentagem pode aparecer? A perguntinha pode ser essa aqui, ó. X, o valor X é quantos por cento? Ou melhor, o valor X é P% de valor Y. Aí eu quero saber quanto é P. Mais ou menos a mesma pergunta, só que de uma maneira diferente. Tá? Ou ainda eu poderia perguntar quanto é Y. Certo? Vai aparecer perguntas desse tipo assim. Se eu pegar aqui, por exemplo, 75 é 25% de um valor Y. Aí eu quero saber quanto é Y. Então essa aqui é uma maneira, é uma forma que vai aparecer esse tipo de continha para gente. 75 é 25% de Y. Aí eu quero saber quanto é Y. Certo? Aí vai ter estratégias para a gente fazer essas continhas aqui. É uma outra forma que pode aparecer assim. O valor X teve um aumento de Y, um aumento Y, ou em Y é o valor do aumento. Aí eu quero saber quantos por cento foi o aumento. Foi de quantos por cento esse aumento? Considerando que o aumento foi de um valor Y. Antes custava X. Aí passou a ser um valor Y, aumentou em Y, tá? Aí a gente deixa para trabalhar isso na próxima aulinha, tá? Ver só exercícios nesse sentido. Mas só para a gente entender o que a gente fez aqui hoje, né? O que foi que a gente estava fazendo aqui? Aprendendo a operar as frações, tá? Aprendendo a utilizar as frações. Isso a gente vai continuar na aula que vem, a gente vai só fazer os exercícios de porcentagem para aprender e aplicar isso aqui que a gente começou hoje, tá? Ainda tem aí muita coisa para ver de porcentagem. Tá bom? Então a gente encerra por aqui e na próxima aula a gente pega só uns exercícios para resolver sobre porcentagem, porque é prática, tá? Praticando, a gente vai melhorando, tá bom? Obrigadão pela presença de vocês. Por hoje é só. Até terça-feira no mesmo horário, no mesmo canal. Boa noite. Valeu, galerinha.